nesse estudo A Autoridade de Jesus. Para vocês que estão vendo pela primeira vez hoje presencialmente, isso é uma sequência de um estudo, do estudo aprofundado da doutrina espírita. Esse livro 3, que é o que a gente ele apresenta ensinos e parábolas de Jesus. Depois, se vocês quiserem seguir os estudos anteriores, a gente tem um canal aí no YouTube, depois eu passo para vocês qual é o canal, vocês podem olhar, seguir, então segue. Estudar Jesus é todo dia. Estudar o Evangelho é todo dia, não tem uma fórmula, não tem um roteiro, porque ele cuida de transformação moral. E transformação moral é matéria já dada há muitos séculos, né? Há muitos milênios, mas a gente não cansa de estar repetindo, né? Então vamos lá, a gente também não cansa de estar tentando aprender. Então é um mecanismo permanente de evolução de todos nós. A autoridade de Jesus. Analisar em que se resume a autoridade do Cristo, esclarecer como o Espiritismo explica essa autoridade. Né? Então, as ideias principais desse estudo de hoje é o seguinte: sob a autoridade moral do Cristo, somos guiados na busca pela conquista da felicidade plena. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Né? A gente vai tentar, ao longo desses próximos minutos aí, caracterizar muitos desses conceitos que estão colocados aqui, né? Deus, Cristo, a verdade, a evolução da humanidade, tudo isso é um caminhar, né? A doutrina espírita nos apresenta um Jesus diferente do conceito que a gente tem ao longo de muitos milênios, muitos séculos, do Deus Trino, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, onde essas três personalidades se fundam num só. Né? Então, a doutrina espírita não tem esse conceito. A doutrina espírita tem um conceito de que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus é o nosso governador planetário, é o espírito mais perfeito que já passou e permanece por aqui. E o Espírito Santo, na verdade, são manifestações de espíritos superiores ou missionários ou que ajudam a humanidade a progredir. Então, não há personalização do o Espírito Santo, não existe o Espírito Santo. Santos são todos aqueles espíritos que atingiram um grau de evolução na escala espiritual que todos nós estamos acessíveis a ela. Né? Nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis, porque somos espíritos a caminho da luz. Né? Então, esses conceitos a gente vai entendendo. E a verdade, ela é revelada gradualmente. Eu não posso revelar a verdade de uma vez, porque primeiro ela encandeia, ela deslumbra, ela deixa todo mundo... Então a verdade tem que ser aos poucos. É por isso que nós somos considerados a terceira revelação do ponto de vista religioso de evolução moral. A primeira, Moisés, com o advento do Deus único. A segunda, Jesus, com o cristianismo, a lei de amor. Moisés, a lei de justiça. A doutrina espírita, a terceira revelação. Nenhuma dessas revelações ela vem obscurecer ou tornar encerrada uma revelação anterior. Ela vem sempre complementar. Jesus não veio descumprir a lei e os profetas, pelo contrário, veio fazer cumprir. O Espiritismo não veio descumprir a lei e os profetas de Moisés, nem descumprir o Cristo. Veio dar melhor explicação. Então, tudo isso é revelado gradualmente. Permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, essa é uma evolução que a gente vai começando a compreender isso. Né? E é interessante isso quando a gente percebe que todos os dias a gente aprende uma coisa diferente. Às vezes é a mesma coisa que a gente está lendo, mas a gente lê com outro olhar. Porque, na verdade, o que está escrito não mudou. O que mudou foi a percepção que a gente tem da vida e de enxergar aquilo que está sendo dito e que está escrito de outro ângulo. Né? É aquela velha discussão que tem o número 6 desenhado no chão, aí quem está do lado de cá diz é 6, quem está do lado de lá diz é 9. Passa a vida todinha brigando. Todos os dois estão certos. Porque é aquela outra frase que diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu tenho um ponto de vista porque estou enxergando aquilo de um ponto. Se o outro está enxergando de outro, ele está enxergando de outro. Então, a gente entender que todo mundo tem direito de enxergar por ângulos diferentes facilita o nosso caminhar, não é? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã,
que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Eu acho que é entre os humanos. De uma moral, enfim, que há de transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É aquilo que a gente falava. Esta moral do Cristo é que unirá a humanidade, né? Então, a humanidade perceberá essa mensagem comum que paira acima de todos, né? E que visa fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. É para isso que a gente caminha, né? Entender que Cristo é o governador é trabalho de algum tempo. Nem todos vão compreender. Como Jesus disse na mensagem que a gente estudou, um só pastor e um só rebanho, ele diz, eu sou o bom pastor. E eu tenho as minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece. E existe, porém, há outro aprisco, que existem outras ovelhas, mas que hoje não me conhecem, mas me conhecerão. Então, o que o Cristo queria dizer é o seguinte, é que hoje existem alguns rebanhos que já conhecem e já seguem o Cristo, porque ele é o bom pastor. Mas existem outros rebanhos que ainda não conhecem o Cristo, mas não deixa de ser rebanho dele. Mas um dia conhecerão. Então, o que ele está dizendo, ó, você hoje está em outro rebanho, está tudo bem. Um dia, todo mundo vai se unir num só rebanho, porque eu sou o bom pastor, né? Então, haverá um só rebanho e haverá um só pastor. Essa é que é a mensagem do Cristo, né? Os textos evangélicos que falam da autoridade do Cristo são esses aqui que estão em João, capítulo 6, versículo 48, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10, de 9 a 10, capítulo 14, 6. Eu sou o pão da vida. Primeiro texto evangélico, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, são alguns desses textos pincelados do Evangelho que falam da autoridade do Cristo para ser essa referência para tornar-se o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Então, essa referência é que a gente tem que ter no Cristo. No mundo tão cheio de dificuldades, de dores, de dúvidas, de angústias, de medos, a humanidade precisa de referências, precisa de guias, precisa de modelos. O guia, a referência, o modelo da humanidade é o Cristo, né? Então, para nós que somos cristãos, ou ensaiamos a perspectiva de ser cristão, a gente precisa colocar isso nos nossos corações. Saber quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo, quem é a nossa referência, para a gente saber por onde a gente vai, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se eu tenho uma perspectiva do porvir, se eu já sou uma alma daquela que eu estava falando agora há pouco, que eu já penso no meu porvir, no meu amanhã, se eu já penso na minha perspectiva dos próximos dias, meses e encarnações, eu preciso começar a cuidar da minha existência, hoje, né? Para poder seguir nessa jornada, né? Então, é um pouco isso que a gente vai ver. Interpretação do texto. Como governador do planeta, olha aí a questão, governador do planeta. O Cristo é o nosso governador planetário, né? Então, deve ter tido até uma eleição para eleger Jesus governador do planeta, só que a gente não votou, né? A gente não estava lá. A gente não tinha título de eleitor que nos credenciasse para essa condição, né? O Cristo deve ter sido escolhido pelas suas habilidades, pela sua condição de espírito puro, para ser o governador do planeta. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, que lá no Caminho da Luz tem um texto que nos explica melhor isso. Jesus detém a plena autoridade para suprir a humanidade de recursos favoráveis à sua redenção espiritual. Ele tem currículo para isso. Ele tem autoridade moral para guiar este rebanho,
né? É uma autoridade que se manifesta de forma branda e pacífica, sem violência de qualquer espécie. Fundamenta-se na lei de amor, que, por sua vez, reflete as leis sábias do Cristo. A autoridade e sabedoria de Jesus são legítimas, oriundas de Deus. Seu evangelho é o maior código de moralidade existente, ensinando como colocar em prática a lei de Deus, que Jesus veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base de sua doutrina. Como nossa amiga André é professora, eu vou fazer um exemplo aqui, um paralelo do que está sendo dito aqui. Deus, ele criou a lei. A lei é de Deus. E são imutáveis e elas existem em todos os mundos. Jesus é o grande pedagogo que aplica e ensina essa lei de Deus, adaptando-a ao nível intelectual e moral da humanidade em cada época, né? Então, essa é a história. Você, quando vai ensinar no colégio, você diz, qual é a matéria? Aí, sei lá, o MEC, a Secretaria de Educação, definem o roteiro pedagógico que você vai ensinar, né? Então, você segue uma doutrina. Em português, você vai aprender isso. Em matemática, você vai seguir isso. Em, sei lá, em biologia, você vai estudar aquilo. Em física, em química, você vai estudando o conteúdo da matéria. O conteúdo é aquele ali. Os professores é que ensinam aquela matéria conforme o grau de evolução daquela classe. Na primeira série, você educa deste jeito. Na segunda série, o programa é esse. Na terceira série, a quarta série, por aí vai. Jesus recebe de Deus as leis. Por que ele recebe de Deus as leis? Porque ele já conhece. Ele já era um espírito avançado e evoluído há 4,6 bilhões de anos atrás. Quando ele recebe a incumbência de Deus, o Senhor Supremo do Universo, de dizer, olha, toma conta aqui dessa nebulosa que está se desprendendo do Sol e vai tomar conta da formação de um planeta, a Terra. Então, Jesus recebe essa incumbência há 4,6 bilhões de anos atrás, um pouquinho de tempo só. Então, ao longo desse tempo, ele vem aplicando as leis de Deus, as leis naturais, e a gente vem evoluindo. Quando chega num determinado momento, a humanidade surge, os espíritos surgem, e nós estamos aqui evoluindo ao longo de todo esse tempo. E ele aplica essas leis. Então, quando a gente diz que a doutrina espírita revela as leis de Deus, é porque ela clareia, ela amplia esse olhar para a gente compreender tudo isso, que Jesus é o governador do planeta Terra, né? E que a sua autoridade aplica essa lei de Deus para nos transformar e nos tornar homens melhores. Esse é que é o caminho, entenderam? Isso, professor, é pessoal. Não sou professor, sou Edmundo. Seu Edmundo. Seu não é Edmundo, só Edmundo. Isso é pessoal, porque como você falou na classe, eu já tive classe com 70 alunos, já tive com 40 alunos, já tive com N alunos. Amo pessoas, tive essa lição. Um se destacou até hoje. Sim. Eu tenho um grande contador, meu contador, e eu lembro da carinha dele, que ele não tirava os olhos de mim. Perfeito. E foi de uma origem extremamente humilde. Perfeito. E tem uma que eu dizia, vá menina, você está de recuperação. Eu me preocupava, enquanto minha missão era essa. Eu queria por ela. E hoje ela bate as duas. Perfeito. Entendeu? Na mesma classe, na mesma escola. Mas almas diferentes, né? Então, você tinha vários rebanhos. Para usar a figura do um só rebanho, um só pastor, naquela classe, você era o bom pastor. O pastor que iria ensinar aquelas ovelhas no aprisco. E a gente tinha boa vontade. Mas nem todas estavam seguindo o bom pastor. Mas um dia seguiriam. Esse é o princípio da delegação de autoridade. O Cristo confia em cada um de seus trabalhadores. E até porque ela não deixa de ser útil, né? Lógico que não. A nossa irmã estava dizendo, eu me afastei durante 4 anos, mas ela estava servindo ao Cristo naquele seu aprisco, onde foi convidada a servir. A gente não serve ao Cristo apenas num templo religioso. Tanto é que no livro Nosso Lar nos explica e nos comenta a questão do bônus hora, que é a paga que se dá a 1 hora de trabalho.
em benefício do próximo, a dona de casa, que aqui na Terra a gente muitas vezes despreza, recebe dobrado. Então, uma dona de casa no nosso lar recebe dobrado. Porque a tarefa da dona de casa é muito ampla. Cuidar de filho, acordar o filho, tomar café, ver se o filho escovou os dentes, trocou de roupa. Isso é carinho, isso é amor, isso é a arte do cuidar. Como a professora faz a mesma coisa, a arte do cuidar. Como o médico faz a mesma coisa, como a Gari faz a mesma coisa. Dentro da sua possibilidade, todo serviço útil é trabalho, é digno, é colaborar com Cristo. Então, a gente é convidado a servir na vinha do Senhor em qualquer parte. O interessante é a gente compreender essa dimensão e não achar que eu sou menor porque estou servindo naquela condição. Não, aquela é a condição que você tem naquele momento. Né? Existem pessoas que têm os seus níveis Isso, claro, claro. Uns têm uma facilidade maior, uns têm uma facilidade média, uns têm uma facilidade mais alterada. Perfeito. E outros não têm nenhuma aptidão. Perfeito. Porque somos almas diferentes. Nós somos o que Jesus foi. Cada um com o seu propósito, o seu princípio, na sua condição. A gente está falando aqui da autoridade do Cristo. Nós somos o que Jesus foi. E seremos o que ele é. Então, quando é que a gente vai chegar lá? Eu acho que ainda vai faltar um tempinho. Né? Porque Jesus é espírito que toma conta de planeta. Eu não consigo tomar conta da minha casa. Então, a gente está falando do núcleo. Jesus é governador de planeta. Então, o rebanho é meio grande. Então, ele é referência de planeta. Então, a gente chega lá. Mas talvez não seja nesse sistema solar que a gente está vivendo. Né? Até porque a gente diz brincando que o sistema solar que Jesus evoluiu não existe mais. Mas depois vocês pensam nisso em casa, porque a gente não vai explicar esse detalhe, não, mas é muito extenso, né? É porque é muito amplo, encarnações sucessivas. Então, e um sistema solar é uma estrela que evolui e que deixa de existir em um determinado dia, né? Então, se Jesus há 4,6 bilhões de anos já era um espírito puro para poder receber a plena autoridade para tomar conta da Terra, ele tinha que ser um espírito puro, não era estagiário, não. Deus não chegou para ele e falou: eu vou olhar teu currículo aqui. Teu currículo não é bom, não. O currículo Lattes, né? Que eu vou olhar aqui, mas teus títulos não são bons, não. Eu estou te olhando aqui nas plataformas digitais aqui, né? E você não tá fraquinho, mas mesmo assim eu vou. Não, ele detinha a capacidade plena de conduzir a embarcação, né? Então, só para ter a resposta que você deu para a Treca, mestre, professor, não sei o quê, aí mesmo está dizendo, eu estou indo porque eu te chamo de mestre, mas está dizendo aí, afirma o Cristo, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Agora eu entendo o que ele está dizendo. Está vendo? Está vendo quem é? Está vendo quem está dizendo que é? Então vamos guardar a nossa, né? Não vamos se confundir, não. Olha aqui, ó, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem. Isso é a autoridade do Cristo. Isso é a autoridade de Jesus, é a autoridade moral. Né? Em cada ensinamento do Evangelho, identificamos o mestre na sua divina missão de educador de almas, que imprime o selo do amor e da sabedoria nas suas orientações superiores. É por este motivo, em outra oportunidade, afirma o Cristo: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou, e ponto. Aí vai Edmundo, Zé Buchudo, está dizendo um negócio desse, pelo amor de Deus. Não sou, não. Pelo amor de Deus, nós todos somos, né, alunos, né, no processo de aprendizado. E a gente saber disso é uma grande virtude. Né? É muito pessoal, né? É o a gente vir, a gente tentar um pouquinho de nada se melhorar, entendeu? É muito pouco. E
E às vezes frustra o educador. Eu vivo com essa missão. É. E frustra porque a gente tentou, mas aí a gente vê que a gente Mas o desafio de transformação, André, ele é pessoal, como você está dizendo. pessoal. A gente não tem uma receita de bolo, a gente tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, nenhum vai ser educado da mesma forma. Cada um vai ter seu ritmo, sua forma, sua maneira, porque são almas, né? Então, mas o papel de Jesus não foi o de simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias de que anunciaram o advento. Ou seja, além disso, como ele planejou tudo, ele na frente soltou um bocado de missionário, de profeta, e diz, olha, vai lá e diz que vai acontecer mais ou menos assim, porque estava planejado, né? A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Ele não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdade que, segundo ele próprio, declarou. Ainda não podiam ser compreendidas. Ele não podia revelar tudo, porque a gente não tinha condições de entender. Como a gente não sabe tudo, porque a gente não tem condições de entender, não é? Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. É por isso que nós somos a terceira revelação. Porque a gente veio trazer essa chave, que é como diz Emmanuel, se Jesus é o caminho, o evangelho é a porta, o espiritismo é a chave, né? Então, a gente está neste caminho. Jesus é o caminho, o evangelho do Cristo é a porta. E o espiritismo é a chave. É o que a gente está fazendo aqui. Estudo aprofundado da doutrina espírita é estudar o evangelho à luz destas leis naturais que a doutrina espírita nos revela. Não é que a gente não tenha aprendido no passado e nem que os outros aprendam. Aprendem também. Mas hoje, com a doutrina espírita, a gente aprende melhor. A coisa que se clareia melhor para a gente compreender a necessidade dessas leis. Entenderam? Como Gandhi dizia, se toda a literatura religiosa do mundo pegasse fogo, se perdesse e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, né? Então, a gente tem esse diamante nas nossas mãos para poder ler, estudar, internalizar, aplicar, né? A gente tem um roteiro. Não adianta só ler. Eu já li o Evangelho. Sim, não é só ler. Você tem que ler. Depois de ler, você estuda. Depois de estuda, você aprende. Depois de aprender, você internaliza. Depois de internalizar, você aplica. A gente está em que fase? A gente está em que fase? Né? A gente está há um pouquinho começando a ler. Daqui a pouco a gente está estudando, lampejos, né? Aí depois você aprende um pouquinho, aí depois de aprender você internaliza, ou seja, aquilo passa a fazer parte da sua conduta. É aquela história de você dizer, fulano é caridade, ele fez caridade. O fundamental é fazer caridade, porque fazer caridade é o exercício de ser caridoso. Porque quando você se torna caridoso, você nem percebe que está fazendo caridade, porque é o seu reflexo. Você é aquilo. Eu sou o mestre. Dizes que eu sou senhor e mestre porque eu sou. Ou então diz assim, fulano é honesto. Honesto é um atributo do espírito evoluído. Né? Então, mas no mundo de desonestos, se você já é honesto, já é uma terra de cego, né? Então, é uma questão de evolução, né? A gente comentava aqui que essa questão moral de evolução, eu comentei que um amigo meu viajou para um país da Europa e tinha uma catraca que as pessoas que não estavam empregadas, não tinham dinheiro, ou tinham esquecido a carteira, ou estavam com pressa, passavam por aquela catraca. E as outras pessoas passavam pela outra. E ele observou que a catraca que estava com essa condição estava vazia, e as outras com fila. Aí ele perguntou ao amigo europeu, ô amigo, por que aquela catraca? Aí o cara explicou, não, aquela catraca é para gente que está desempregada, que está sem dinheiro, que está com pressa, que esqueceu a carteira. Aí ele fez, mas rapaz, se fosse no Brasil, era a única que estava
Era a única que tá. Mas a questão não é essa. A questão é que o amigo europeu dele olhou para ele assim e fez: por quê? É a questão. Por quê? Ele não entendia por que alguém poderia fazer isso. Porque o nível de evolução e de educação das pessoas é de uma forma tal que ele não consegue conceber que alguém faria um negócio desse. Não é possível. Como é que alguém faz um negócio desse? Né? A gente ainda tem o reflexo de achar aquilo natural e de achar que os outros são bestas porque não faz. Esse papai deixa de ser besta, o negócio está ali, né? É a questão de evolução moral, né? Então, é por aí. Não, mas é por aí. Todo mundo faz, André. Por que a gente não faz? É. Ó, a gente falava aqui da questão do... Mas a gente já fez também, André. Eu sei. A gente... Não se estresse não, irmão. É isso que eu estou dizendo. Então, pronto. Meu filho, de falar que filho é difícil, né, mãe? Ele faz mamãe, em todo lugar tem um drogado perto da senhora, né? Atrai, né? É porque tem que dar, né? Nunca bebi, nunca fumei. É, tem que dar. É. Por que será? Missão, né? Tarefa, né? Então vamos lá. Olha aqui, quando ele diz, cabia-lhe dar cumprimento às profecias. Aí eu trouxe aqui um recortezinho para lembrar que profecias são essas, do Velho Testamento. Né? Em Miqueias 5:2 está lá, nascimento de Jesus em Belém. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso é uma profecia. Miqueias, lá atrás, no Velho Testamento, os primeiros livros, né, já prenunciava a vinda do Cristo de Belém de Judá. Por isso que ele teve que ir no censo, nascer na estribaria, tudo isso, porque ele veio dar cumprimento às profecias, para atestar que ele era o Messias, né? Isaías 7,14, sobre a Virgem Maria, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. E foi isso, né? Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer isso, né? E essa profecia também se cumpriu, né? Em Isaías 40:13, anunciando João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Isso foi muito tempo antes de João Batista. Então ele já prenunciava a vinda de João Batista, preparando a chegada do Cristo, né? Isaías também, presente dos reis magos, dizia, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efã, todos virão de Sabá, ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Aí o cabo diz, não, isso é adivinhação. Não, isso é teoria da presciência, que a gente já estudou aqui. É aquele homem que enxerga de cima do monte e que viu a possibilidade daquilo acontecer. Né? Visão mediúnica, porque todos os profetas eram médios que revelavam essas coisas que viriam a acontecer. Então ele veio dar cumprimento a estas profecias. Ok, gente? Eu sou o pão da vida. É o texto do Evangelho. No sentido elementar, pão significa alimento básico, o que nutre as células e mantém a vida humana. Afirmando-se, porém, como o pão da vida, Jesus nos apresenta o sentido espiritual do seu ensinamento, o de alimento essencial, que garante os nutrientes necessários para o sustento moral do espírito. Jesus é o pão que fornece cotidianamente conforto espiritual. Este conforto não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Né? Está em Caminho, Verdade e Vida, lição número 11. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas no serviço da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Caminho, Verdade e Vida, 54.
Então é isso, gente. A humanidade da Terra se perderia se não tivesse essa referência. Tem até uma passagem de Pedro que ele, numa certa dificuldade, ele comenta de abandonar, de sair. Aí depois ele cai em si, aí ele diz: para onde iríamos nós, Senhor? Ou seja, se a gente perde essa referência, a gente vai para onde? Se a gente perde a referência do Cristo, a gente vai fazer o quê? Se a gente não tem esse guia, esse modelo, essa referência da humanidade. É como Emmanuel diz aqui. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida, né? Sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base, né? Então a gente precisa desse guia, desse roteiro moral para a humanidade, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É preciso muita autoridade moral para dizer isso. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidade nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Tenhamos sempre fé. Jesus nunca saiu da direção do orbe terrestre. Tudo que está acontecendo aqui é sob a sua lei, sob a sua orientação. A gente não pode perder essa referência, né? Ele permanece seguindo adiante, né? Está lá em Caminho da Luz, na introdução. Como governador espiritual da Terra, Jesus fornece os meios e os recursos necessários ao aprendizado humano. E sobre o seu jugo amorável, a humanidade adquire a tão esperada iluminação. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Esse é o nosso guia e modelo, Jesus de Nazaré. A Caminho da Luz, a gente tem lá esse primeiro capítulo, que diz o seguinte: essa figura aqui mostra a evolução do espírito, né? Saindo de individualização do princípio inteligente, passando para a condição de espírito imperfeito, bom espírito, espírito puro, e chega no topo da escala, onde a gente encontra Jesus de Nazaré, que é o guia, o modelo da humanidade, o espírito mais perfeito que já passou por aqui, né? Hã? Rapaz, é uma dúvida bonita, viu? Se a gente está por aqui, ó. A gente está por aqui. Eu creio, viu? A gente está por aqui nessa escala, viu? A gente está saindo aqui de espírito imperfeito para bom espírito. A gente está caminhando nessa escala aí. A gente já não é mais espírito imperfeito. Espírito imperfeito são aqueles que ainda têm expiações a cumprir, né? Bons espíritos já são aqueles que só têm prova. A gente está saindo dessa condição. Quando a gente vê alguns espíritos espiando em relação ao passado, prova em relação ao futuro, né? Tu faz uma prova para mudar de série, né? Então, na prova, tu vai testar a tua capacidade. Então, enquanto espírito, tu está testando a tua capacidade quando tu encarna. Aí, quando tu está encarnado, tu está provando a tua capacidade para seguir adiante. E espiando, tu está espiando alguma coisa que vem para trás, um defeito físico, uma dificuldade, um problema, né? Aí a gente vai nessa viagem do espírito, né? Então, Jesus já chegou aqui, em cima dessa escala, né? Nós estamos aqui caminhando persistentemente. Vamos um dia atrás do outro, uma encarnação atrás da outra, e seguindo, né? Então, rezam as tradições do mundo espiritual. Aí você vê que Emmanuel comenta isso, ele nem afirma, ele diz, rezam, dizem, né? Ele não viu, ele não participou, mas ele ouviu dizer. Então, ele diz, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, o nosso sistema solar, onde tem a Terra como um dos planetas. É apenas o nosso sistema solar que é uma das
400 a 600 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma das 2 trilhões de galáxias. Então, a gente é o nosso planetinha que gira em torno do nosso Solzinho, que é um Sol dos 400 a 600 bilhões de sóis que existe na Via Láctea, que é uma galáxia das 2 trilhões de galáxias que existem no universo que a gente conhece. Então, vamos colocar a gente na condição que nós somos, né? A gente é esse planetinha aqui e tal. Então, rezam as tradições. Deu uma travada no juízo, não foi, André? Não, mas Deu, né? É grande, né, o negócio, né? O negócio é grande. Então, o negócio é complicado, né? Então, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Quem é o Senhor Supremo do Universo? Deus, né? Em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. As leis são discutidas nesse colegiado de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. O governador de Júpiter, de Saturno, de Marte, da Terra, de Plutão, de Vênus, de Urano, dos nossos 9 planetas. Cada um tem seu governador. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, Jesus é um dos governadores planetários, né? Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes. Eles fizeram um encontro pertinho daqui da Terra, da psiquismo da Terra, 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Quando decidiram dizer, vai se desprender, quem é que vai tomar conta? Né? A fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema, do nosso planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor. Há 2000 anos atrás, quando Jesus disse, eu vou, a turma se reuniu de novo. Vamos analisar. Dizem que a turma disse, rapaz, não vá não. O negócio vai ser, o bicho vai pegar, vão te crucificar. A turma não entendeu ainda, vão duvidar da tua autoridade. É melhor tu não ir. Mas ele veio. Porque ele precisava dizer para a gente fechar os olhos e ver a figura de Jesus. Se ele não tivesse vindo, a gente não tinha essa imagem. A gente não tinha essa personalização de quem é nosso governador planetário. Né? Quando Rita fecha os olhos e pensa na mãe dela, ela vê a mãe dela. Porque ela tem a imagem da sua mãe impregnada no seu psiquismo. Se você não tivesse tido a vinda de Jesus, a gente não veria essa imagem que a gente olha e fecha os olhos e faz uma oração e entende e pede alguma coisa e agradece e louva. Ele precisava vir para mostrar à humanidade que ele é, né? E dar testemunho da verdade, porque mestre não é apenas quem ensina, mestre é quem faz. Diferentemente dos outros, ele deu testemunho de passar por tudo isso, né? E a segunda foi quando ele estava para vir para cá, né? Então essa é que é a história. Esse é Jesus, é quem está no topo da escala, né? Então Jesus conduz o planeta desde a sua formação. Então faz 4,6 bilhões de anos que Jesus está tomando conta de tudo isso. O surgimento dos dinossauros, há 500 e poucos milhões de anos atrás, tudo isso ele já sabia, estava ali tomando conta, né? Em nenhum momento ele soltou a rédea do planeta. Aí, às vezes a gente diz, não, a coisa está muito de cabeça para baixo, né? Que o mundo está muito difícil. Papai, a gente já passou por cada um. Né? Imagina os dinossauros andando aqui na Terra. Tu já pensasse? E o caba decidir que... Mas ele tomou conta, né? Hein? Quantas carreiras alguém ia dar? A pessoa. Mas tudo isso faz parte do laboratório da vida, dos ensaios miraculosos, os ensaios gigantes, né? Tudo isso faz parte, né? É o processo de evolução. Mas vamos lá. Mais obrigado. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Encontramos muitas portas na vida. As portas largas que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais. Da mesma forma, existem portas estreitas, caracterizadas pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. Com Cristo, porém, a palavra porta apresenta uma grande significância,
Pois quando ele afirma eu sou a porta, acrescenta em seguida, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus é assim, meio de progresso moral, intelectual e salvação. É o guia e modelo da humanidade. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores, ao que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. É aquilo que a gente estava estudando. E quem é Jesus? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, porque não tem mais o que dizer. Jesus. Né? Quem é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? É Jesus. Né? Comentário de Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a sua doutrina, a doutrina que ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro dos quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, Jesus é somente essa figura aí, tá certo, gente? Então, para concluir, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A autoridade de Jesus é de cunho moral, a que se impõe naturalmente, sem ofensas e violências. É a autoridade do amor. O dia em que a humanidade tiver conhecimento da mensagem do Cristo, uma nova ordem se estabelecerá no planeta, que de mundo de expiações e provas se elevará à categoria de regeneração. Estás entendendo, meu amigo? A gente sai da categoria de mundo de expiações e provas, onde habitam espíritos ainda preponderantemente ligados às sensações da matéria, e vamos ascender a outra série. Que outra série é essa que a gente vai se matricular? Mundo de regeneração, onde os espíritos que habitarão serão preponderantemente ligados às coisas do espírito. Então, nós estamos saindo de um canto e indo para outro, né? Então, se elevará na categoria de regeneração. Os seres humanos mais fraternos e solidários entenderão e aceitarão a liderança real, legítima e verdadeira, a liderança de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam, cada vez mais, com a evolução multiforme da Terra. Tempestade de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe a grandeza. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes nos cursos das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes que ante os patrimônios da verdade e da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. A gente estudou a semana passada o jugo do Cristo. O vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para as vossas almas, pois que suave é meu jugo e leve é meu fardo. O Senhor nunca nos deixou desamparados. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Todo dia ele prorroga um pouco mais o título. Todo dia ele entende um pouco melhor a gente e nos dá mais prazo para quitar os nossos débitos. Alonga o financiamento e reforma o valor das prestações, não é? Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos, ao contrato do Mestre Divino. Ele é um amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos o conselho, esquecemos o conselho, que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de atendimento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna.
Aí eu repito sempre essa expressão de Pedro: para onde iremos nós, Senhor, se a gente não te tivesse, né? Se a gente não tivesse essa referência, né? Para onde vamos nós, né? E aí, para concluir, eu trago esse relato que eu acho maravilhoso de Emmanuel, no livro Há 2000 anos, no instante que ele encontra com Jesus. Emmanuel, naquela época, o senador Públio Lentulus, o senador vaidoso, orgulhoso, egoísta, os poderes do mundo nas suas mãos, senador romano, se encontra com o Cristo, depois de ter sua esposa Lívia morta nos circos romanos. Ele encontra com aquele minuto sublime que ele cruzou o olhar com Jesus. E tamanho o magnetismo do Cristo, ele quedou, ajoelhou-se na frente de Jesus. Aí ele narra isso aqui. Aí a gente fecha os olhos e imagina essa cena, né? Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por uma luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Então, esse foi o encontro do senador romano com o nosso guia e modelo Jesus, né? Então, a autoridade moral do Cristo é esta luz imperecível que brilha todos os dias na nossa vida, né? Então, que a gente possa compreender quem é Jesus, o nosso governador planetário, e que definitivamente a gente possa adotá-lo como referência nas nossas vidas. É como dizia Bezerra de Menezes, né? Todas as vezes que a gente se encontrar em dificuldade, a gente reflita e faça uma prece, uma evocação. O que é que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Não é? Porque nessa hora a gente está pedindo o conselho dos bons espíritos, que representam o pensamento do Cristo, e está se fortalecendo para enfrentar o desafio que estamos enfrentando. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa compreender a autoridade moral do Cristo para conduzir a humanidade como já faz há tanto tempo, né? Então, concluímos por